Agradeço a missão repassada pelo líder da bancada bolsonarista de expressar nossas razões, deixando claro que me faço ouvir em nome de todos os deputados conservadores da nossa bancada. Acredito que essa missão foi a mim repassada por ter sido a única deputada desse parlamento que teve pela acusada, no caso deste PDL, vice-governadora Daniela Rainer, alguma proximidade e amizade pessoal. É com profunda tristeza que escolhemos as palavras que serão ditas hoje, mas são também necessárias diante das especulações em nível regional, estadual e nacional. Antes de mais nada, convém esclarecer a todos os eleitores catarinenses que o impeachment não se conclui hoje, que o julgamento não será encerrado hoje e que estamos prestes a ver este processo passar para uma comissão mista com desembargadores e deputados, este sim dando ao processo um caráter tanto jurídico quanto político. Hoje serão votados apenas os projetos de decreto legislativo, com o início de um processo de investigação por crime de responsabilidade. Então, esta não é a nossa última palavra, nem a nossa última decisão. Bom, a vice-governadora Daniela Rainer alega em sua defesa, tanto nos processos quanto na mídia, através de televisão, rádio, internet, redes sociais, 3 principais tópicos endossados também por seus apoiadores. E diga-se importante ressaltar que a nossa vice-governadora buscou apoio também em deputados federais, em ministros, e inclusive fora de Santa Catarina. Endossada por seus apoiadores, a nossa vice apresenta 3 argumentos principais. Do ponto de vista legal e jurídico, a vice-governadora Daniela alega ser jurídica e administrativamente inocente. Do ponto de vista político, a nossa vice-governadora diz que foi traída pela bancada bolsonarista catarinense e que está rompida com o governo Moisés há meses. E há ainda um terceiro argumento que temos visto e muito tem incomodado a nossa bancada, que é o argumento de que os deputados que votam contra a vice-governadora poderiam ou deveriam ter feito acordos escusos e imorais com o presidente dessa Assembleia, o senhor deputado Júlio Garcia. Em suma, essas são as principais alegações que circundam a respeito desse PDL contra a vice-governadora. Algumas alegações da parte dela, outras de seus advogados, outras de seus apoiadores. O objeto de ilicitude sendo analisado nessa questão, que já foi muito bem exposta pelos advogados, tanto do denunciante quanto dos denunciados, é uma decisão administrativa que foi tomada pelo governador e chancelada pela vice-governadora. Um primeiro pedido de impeachment foi apresentado e arquivado, o de número 73. Em sua defesa neste processo de impeachment, que foi arquivado, a vice-governadora se comprometeu um pouco mais, se complicou ainda mais. Neste processo que nós estamos avaliando, nas páginas 11 do projeto de decreto legislativo, na página 11 nós lemos: o denunciante trata de forma individual a conduta de cada um dos denunciados, relatando as ações e omissões as quais qualifica como crime de responsabilidade, imputando-as inicialmente à vice-governadora do Estado, posteriormente ao governador e, por último, ao secretário de Estado de Administração. Também nesse relatório nós lemos na página 14 do documento virtual o seguinte trecho: aponta ainda que a vice-governadora, em ato doloso, ou seja, intencionalmente, encampou a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente a sua existência e efeitos após longo arrazoado, firmado de próprio punho da vice-governadora, nos autos do processo de impeachment número 73, em manifestação nas folhas 208 a 248 daquele procedimento, equivalente neste novo processo que analisamos agora, às folhas 275 e 315. Do ponto de vista jurídico, o primeiro argumento levantado pela governadora, seus advogados e apoiadores, nós vemos que ela alega em sua defesa 4 pontos. O primeiro, o pagamento da verba de equivalência seria legal, e por isso foi feito. 2, ficou curto período na interinidade do governo do Estado, então não teve tempo hábil para verificar a irregularidade, apesar de ter sido avisado sobre isso. 3, teria incidência o, abre aspas, princípio da confiança do administrador em sua equipe técnica, fecha aspas. E 4, ponto levantado por ela em sua defesa, a competência para examinar a legalidade da dita verba de equivalência não seria dela, e sim da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Administração. Bom,
Fazendo-me ouvir em nome dos nossos deputados conservadores e bolsonaristas, vamos responder a esses 4 tópicos da seguinte forma. O primeiro, ao dizer que o pagamento da verba de equivalência é legal, a vice-governadora assume a defesa do ato praticado pelo governador. Ou seja, a nossa vice-governadora defende o ato que o governador tomou, que praticou, né? Ao mandar pagar. O ato, porém, é ilegal, como já decidiu o nosso Tribunal de Justiça. Esse aqui é um ponto que é jurídico, mas também é político, e aqui eu acredito que me faço representar mesmo por todos os meus colegas que estão nesse dia especialmente ofendidos com especulações a nosso respeito. Apesar de nós termos alertado a nossa vice-governadora, todos nós, deputados conservadores e bolsonaristas, inúmeras vezes, quando frequentamos a sua casa ou falamos com ela pessoalmente, como amigos ou não, ela sempre foi reticente, displicente, lenta e tímida demais em combater o governador. Isso em absolutamente todas as práticas que nós chegamos até ela para contestar. Não apenas nesse caso, mas esse caso não nos admira, porque esta era uma postura comum. O comportamento condescendente da vice-governadora em relação ao governador sempre incomodou os deputados que eu represento nesse pronunciamento. Não nos surpreende que ela seja corresponsável, pois em meses de convivência e amizade que tivemos, sempre demonstramos estar inconformados e cobrando da nossa vice-governadora que tomasse posturas mais significativas contra as ações e declarações do governador. Não estamos, obviamente, dizendo que ela não tomou postura nenhuma. Em inúmeros momentos, a vice-governadora escreveu uma nota, mandou um recado para a imprensa, fez uma publicação tímida na internet, mas enfim. E todas as vezes que cobrávamos da nossa vice-governadora, falo isso em nome dos deputados bolsonaristas, uma postura mais firme, nós ouvíamos dela que não queria queimar pontos com o governo, que não queria provocar o governador, ou usava a justificativa que não poderia desrespeitar as instituições, entre outras desculpas. E apenas para dar um exemplo aos senhores e também mostrando a nossa imparcialidade nesse caso, no início do ano de 2019, nós tivemos o primeiro imbróglio que afastou os deputados conservadores do governador Moisés, que foi quando ele, por causas ideológicas, ligadas a um pensamento ambientalista, decidiu, de uma forma soberba, como disse o deputado Vampiro, taxar os agrotóxicos. A nossa vice-governadora, além de ser advogada, é produtora rural, se diz conservadora, bolsonarista e se dizia do nosso time. E nós a procuramos para fazer uma publicação na internet com 3 fotos de 3 deputadas, de 3 políticas catarinenses, conservadoras e bolsonaristas. Eu, deputada Ana Campanholo, deputada Caroline Detoni, convidamos a vice-governadora a figurar em uma publicação que nós colocamos no Instagram, Unidas pelo Agronegócio, Daniela, Ana Campanholo e Caroline Detoni. Nessa publicação, veja, não há absolutamente nenhuma violência contra o governador, apenas estamos dizendo, unidas pelo agronegócio, uma forma muito simples e singela de manifestar a nossa desaprovação aos atos do governador. Neste dia, nesta ocasião desta publicação, apenas para que o eleitor entenda o posicionamento dos deputados da casa, que são do Bolsonaro, nós tivemos que fazer essa publicação de uma certa forma sem a autorização da vice-governadora, pois ela mandou uma mensagem no Instagram, porque para respeitar a ética, e obviamente não vou expor a mensagem da governadora, mas ela escreveu dizendo que não deveríamos publicar essa postagem para não provocar o governador. E eu pergunto aos senhores que estão vendo isso daqui, unidas pelo agronegócio, se esta publicação aqui ela é provocativa, se ela é violenta ou se ela é extremista. De forma alguma. Esse episódio eu cito, enquanto eu explico as razões jurídicas do primeiro tópico, apenas para demonstrar como nós, deputados do Bolsonaro, deputados conservadores, várias vezes tentamos incitar a governadora a tomar uma atitude mais drástica contra a vice-governadora, a tomar atitudes contra o vice-governador. Atitudes essas que sempre eram postergadas ou eufemizadas ou adiadas por justificativas como essa que eu disse, que não podia desrespeitar as instituições, que não queria queimar pontos, que não queria provocar. E essa foi exatamente a palavra que a vice-governadora usou no Instagram falando comigo. Não queria provocar o governador, pois achava que podia convencê-lo gentilmente. Enfim, da mesma forma, acredito que esse foi um impulso que a levou a não querer provocar o governador, revogando ou tomando uma atitude contra o ato aqui denunciado. O segundo argumento
da governadora é o fato de ter ficado pouco tempo na interinidade. Este é um argumento absolutamente irrelevante, pois tinha o dever de velar pelo cumprimento da lei e pela proteção do erário, em especial na posição de ordenadora de despesas, não importa por quanto tempo assumisse. E é importante mencionar que, quando se assume um cargo de governador interino, você o faz pelos bônus e pelos ônus. E a nossa vice-governadora sempre esteve muito satisfeita em dizer que é a primeira governadora mulher, que foi a primeira governadora interina mulher. Então, levava para si os bônus do cargo, prestígio, deveria, portanto, levar também o ônus. Não que eu considere que ser uma mulher governadora ou um homem governador, como foi citado aqui em alguns momentos, a respeito do sexo da governadora, do fato dela ser mulher, não que eu considere que isso seja relevante, porque não faz absolutamente diferença alguma ser mulher ou não nesse caso. 3. Ao mencionar o princípio da confiança na equipe, nossa vice-governadora confirma que se omitiu de cumprir o seu dever. Aqui ela nos diz que não cumpriu por várias razões. Diz que não cumpriu porque era a missão de outro, não cumpriu porque teve pouco tempo, e agora diz que não cumpriu porque confiou na sua equipe. Já que a responsabilidade final dos atos é dela, essa justificativa não me parece razoável. E mais, se nós aceitássemos tal desculpa, isso implicaria, de modo indireto, em se isentar também a figura do governador do Estado de qualquer responsabilidade que recairia sobre seus subordinados. Ou seja, se a vice-governadora pode dizer que não cometeu erro nenhum porque confiou nos seus assessores, então, por que não poderia também o governador dizer a mesmíssima coisa e ser absolvido do processo? A quarta alegação é a da competência de procuradoria ou da Secretaria de Administração, e ao apresentar essa tese, ela está somente renovando novamente a tese de que a responsabilidade não é dela, o que sabemos que é. O ministro Moreira Alves, do STF, no acórdão do mandado de segurança número 20.335, afirmou o seguinte, abre aspas, contrapõe-se, entretanto, às alegações oferecidas o fato de ser o ordenador de despesas, via de regra, o dirigente de uma unidade administrativa, conforme, aliás, ocorre no caso, e sendo assim, ele estará legalmente obrigado a exercer a fiscalização hierárquica sobre os órgãos inferiores da mesma administração, forma de controle essa que visa ordenar, coordenar, orientar e, inclusive, corrigir as atividades de tais órgãos. Vê-se, pois, que em tema de direito financeiro, mais particularmente em tema de aplicação de dinheiros públicos, a responsabilidade do ordenador de despesas pelas irregularidades apuradas se presume, até prova em contrário, por ele subministrada. Sendo assim, a autoridade substituta que assume interinamente posição de ordenador de despesas tem, sim, o dever jurídico de zelar pelo emprego do dinheiro público. E ainda mais quando avisada, notificada e cientificada, como foi o caso da vice-governadora. Mais do que não poder se excusar jogando a responsabilidade sobre os seus subordinados, tem o dever jurídico e ético para com a administração de fiscalizar e corrigir os erros dos subordinados, se for esse o caso. Além disso, como estabelece o Código Penal no artigo 29, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Portanto, a vice-governadora, ao assumir interinamente as funções de governadora do Estado, foi investida, sim, de poderes e deveres com bônus e ônus do cargo. Foi cientificada em 15 de janeiro de 2020 da provável ilegalidade cometida pela autorização do pagamento da referida verba de equivalência aos procuradores e nada fez, omitindo-se do seu dever. E ainda, posteriormente, quando foi confrontada com o fato, a vice-governadora encampou o ato do governador defendendo a sua legalidade, dizendo, de uma forma não popular, que ela também o teria feito, porque considerava legal, caso fosse de sua responsabilidade. Ou seja, Daniela está sendo hoje, e a partir de hoje, finalmente responsabilizada juridicamente por uma das suas atitudes mais comuns nos últimos meses e que mais incomodava a todos nós, deputados bolsonaristas. Não ter coragem e firmeza de enfrentar o governador do Estado, mesmo quando ele se mostrava claramente errado e mesmo quando seus pares, deputados, imprensa ou qualquer que seja a instituição lhe informasse nesse sentido. É verdade que a vice-governadora questionou algumas ações do governo, não podemos ser injustos. Isso aconteceu algumas poucas vezes
e sempre, muito importante dizer, sempre timidamente, vindo a surpreender, me surpreendeu a mim, acredito que os demais deputados também, uma única vez, quando publicou finalmente, uma carta de 5 páginas chamando o nosso governador de traidor. Um sentimento que acredito não é só parte da bancada bolsonarista e conservadora, mas de muitos eleitores. Então, quando muito tardiamente e só após perceber que o governador estava em vias de ser impedido, a vice-governadora se manifestou finalmente contra o governador. Eu, para demonstrar que não estou sendo parcial, ajudei a divulgar a carta da vice-governadora em um vídeo que está nas redes sociais com o título Carta da Vice ao Governador. Eu gravei um vídeo com 10 minutos parabenizando a vice-governadora neste dia acusada e investigada, parabenizando a vice-governadora por ter finalmente tomado uma postura em relação ao governador. E aqui cabe, então, entrarmos nas questões políticas. Nós falamos de 4 pontos jurídicos da alegada defesa da vice-governadora e demonstramos como a nossa bancada não concorda com os seus argumentos de defesa e sim que ela cometeu o crime de responsabilidade. Mas, finalmente, nós podemos chegar agora ao ponto de vista político. E esse é um argumento muito recorrente da parte da vice-governadora e dos seus apoiadores, de dizer que ela foi traída pelos deputados, por alguns deputados em específico, pelos que deveriam apoiá-la, que ela considera fazerem parte da bancada do Bolsonaro, no caso, exatamente os deputados que eu represento neste pronunciamento. Bom, é preciso esclarecer aos demais deputados, que não tivemos ainda tempo de falar sobre isso, mas também aos nossos eleitores, que a nossa vice-governadora, desde que entrou em perigo de ser impedida ou cassada, adotou um duplo discurso, um duplo pensar, uma forma dupla de agir. Primeiramente, com o susto do impeachment, o medo de ser relacionada ao governador e de ser responsabilizada, tentou colar a imagem de ser totalmente inimiga do governador. E, nesse ponto, todos nós, deputados conservadores da oposição a Moisés, concordaríamos com ela e até a parabenizaríamos, se fosse o caso. Esse é um dos discursos que ela tomou. Porém, num segundo momento, percebendo que não conseguiria sair ilesa do processo de impeachment e não tendo conseguido avanços com os deputados aqui da casa, e não falo só dos deputados bolsonaristas, mas de todos nós, tentou, então, eufemizar ou diminuir as discordâncias que tinha com o governador Moisés, dizendo claramente em entrevistas que se aproximou do governador Moisés, aquele que nós consideramos um traidor, nas últimas semanas. E ela, de fato, aproximou-se dele, e para isso eu quero mostrar algumas notícias que temos visto. Uma delas, essa daqui: Daniela pode salvar Moisés do impeachment. Matéria publicada no dia 12 de setembro de 2020, que nos diz que, supostamente, os jornalistas supõem, obviamente, que os deputados iriam votar pela permanência do Moisés caso houvesse algum risco de a vice-governadora assumir. Ou seja, passou de um momento para o outro ser conveniente ao governador e aliar-se à vice-governadora e ser igualmente conveniente à vice-governadora aliar-se ao governador. Assim sendo, a vice-governadora está jogando um time ideológico duplo político, vendendo de um lado um discurso para a militância bolsonarista de que é uma conservadora aliada ao Bolsonaro e que rompeu com o governador Moisés, e, de outro lado, um discurso para se safar juridicamente. Nesse discurso para se safar juridicamente, em uma outra entrevista, a gente lê que a governadora reconhece estar se aproximando do governador Moisés. A matéria foi publicada um dia antes desta daqui, pelo Upiara Bosch, no dia 11 de setembro de 2020. E nós lemos o seguinte: os processos de impeachment em andamento, que atingiram a ambos, tanto governador quanto vice, acabaram reaproximando a dupla Moisés e Daniela, eleitos em 2018. Tudo isso pela necessidade de juntos sobreviverem à crise política. Essa informação, eu acredito, não está chegando ao eleitor catarinense, que está confuso, ouvindo de um lado o discurso de que a governadora Daniela teria rompido completamente com o governador Moisés e, portanto, é
completamente inocente, não apenas inocente, como tem a moral ilibada, não tem absolutamente nada a ver com nada. E, de outro lado, nós temos visto esta aproximação se confirmando nas entrevistas que a própria governadora dá. E, para não corrermos o risco de dizer que estou usando matérias de jornalistas e que os jornalistas dizem o que querem e que isso não foi dito pela própria governadora, eu quero que os senhores se lembrem também desta entrevista concedida no dia 30/8/2020, no SBT Meio-Dia, onde Prisco Paraíso entrevista a nossa vice-governadora. Estava rompida política e administrativamente com Carlos Moisés, com várias manifestações públicas, críticas ao governo, a ele. Como é que foi a conversa com o governador, as duas conversas que tiveram? O que foi tratado? A estratégia apenas jurídica ou também o contexto político? Nessas manifestações que eu fiz, que eu contrariei decisões, né, que eu questionei algumas decisões que estavam sendo encaminhadas, eu sempre o fiz de uma forma muito respeitosa, mas muito firme, porque eu não podia corroborar com algumas situações que aconteceram. Mas eu nunca vi isso como um rompimento. Mas eu nunca vi isso como um rompimento. E não bastando para a nossa vice-governadora dizer uma vez que ela não havia rompido com o governador Moisés, na sequência da entrevista ela diz uma segunda vez. Então, uma coisa são as decisões específicas e não um rompimento. Nessa entrevista de agosto, 2 vezes a vice-governadora diz que não rompeu com o governador Moisés. E esses esclarecimentos são extremamente importantes para que o nosso eleitor catarinense saiba que não estamos falando de uma bolsonarista atraída por outros bolsonaristas. Além disso, também, nossa vice-governadora, Daniela, conta com a atuação da advogada Ana Blasi, que fez um excelente pronunciamento, cumprindo seu dever em defesa da nossa vice-governadora. A advogada Ana Blasi foi uma das primeiras a se manifestar em defesa do governador. Lá em 14 de janeiro de 2020, nós lemos uma matéria publicada pelo Moacir Pereira, que diz: a advogada Ana Blasi descarta impeachment do governador. Isso numa época em que a nossa vice-governadora dizia estar completamente rompida e ter uma inimizade inabalável contra o governador. Ao mesmo tempo, além de contar com a atuação da advogada, da excelentíssima advogada Ana Blasi, da Tavênia, além de contar com a participação dela, conta também com uma advogada que nós popularmente conhecemos como a advogada do Bolsonaro, a Karina Cufa. Essas duas advogadas escolhidas, com todo respeito pela vice-governadora, demonstram materialmente esse duplo pensar, esse duplo discurso político. A intenção de colocar Karina Cufa como sua defensora não é outra, senão, obviamente, a de colar na governadora o selo de protegida do presidente Bolsonaro. Selo esse que não se verifica na prática, pois, sabendo o Brasil todo que hoje se daria uma votação importante no processo de impeachment da vice-governadora, não se pronunciou o presidente da República em suas redes sociais em momento algum em defesa da nossa vice-governadora. Sabemos também, todos nós sabemos, ao mesmo tempo que Daniela diz ser uma bolsonarista, o governador Moisés diz ser um anti-bolsonarista. Nas suas primeiras entrevistas, no início do mandato, ele já começou a menosprezar, vilipendiar e soltar indiretas contra o presidente Bolsonaro. Então, nós temos aqui sendo avaliado nessa data um governador que claramente detesta o presidente da República e uma vice-governadora que gosta do presidente da República. Portanto, os argumentos que se espalham por aí em dizer que o impeachment da vice-governadora se deve ao fato de ela ser bolsonarista e os deputados dessa casa terem desprezo pelo conservadorismo ou pelo presidente Bolsonaro não se sustenta, pois ao mesmo tempo em que pretendemos tirar uma vice-governadora do Bolsonaro, pretendemos também tirar um governador antibolsonarista. Então, esse argumento ideológico não se fundamenta. E, por último, e o mais ultrajante de todos os argumentos, e agora eu imagino que eu represento não apenas os deputados
da minha bancada, mas outros deputados que eu sei aqui desta casa, que votaram no Bolsonaro, que são bolsonaristas e que são conservadores. O terceiro e último argumento da vice-governadora e seus apoiadores. Apenas para lembrar os senhores, do ponto de vista legal, ela alega inocência. Do ponto de vista político, alega ser traída. E há ainda um terceiro argumento que circula por aí, que é o de que os deputados da Assembleia teriam feito acordos imorais e escusos com o presidente da Assembleia Legislativa. Eu não vou falar por todos os deputados da Assembleia Legislativa, porque eu não tenho essa autorização, porque não é meu dever nem minha responsabilidade, mas fui incumbida pelos deputados da minha bancada a dizer que esse argumento é uma ofensa e afasta ainda mais qualquer intenção de todos nós, deputados, de ter, pela vice-governadora, algum tipo de solidariedade diante das acusações que vem sofrendo. É fundamental dizer que nós, deputados do Bolsonaro, deputados conservadores dessa casa, ficamos sangrando aqui nessa casa por 1 ano e 9 meses, com um governador que nos traiu. E mesmo antes dele nos trair, nenhum de nós exigiu de um governador que era nosso, do nosso partido, nenhum de nós exigiu dele cargo, vantagem ou qualquer coisa. Não exigimos absolutamente nada, nem mesmo de alguém que nos devia, porque trabalhamos para ele. Nós nos elegemos antes dele, estávamos com a eleição ganha, podia ter ido para casa, para o Caribe, viajar com a esposa, ir na casa do pai, e saímos depois de eleitos para fazer campanha para um completo desconhecido. E nem assim nós cobramos desse governador, desse desgovernador, cargo algum. Muito menos fizemos acordo com o presidente da Assembleia Legislativa. E se existe um culpado, ou qualquer culpado, e se existem aqueles que consideram uma estratégia ruim ou um rumo ruim para Santa Catarina, que o nosso presidente da Assembleia seja governador, que essa culpa recaia sobre o governador e sua vice, pelo tipo de governo ou desgoverno que exerceram até o momento, e não em cima de nós, deputados, porque eu, até o momento, não votei no presidente Júlio Garcia para ser governador, votei no Moisés, que, inclusive, nos traiu a todos. E nenhum de nós, eu tenho convicção, fez qualquer tipo de acordo, e é absolutamente uma ofensa que esse argumento seja usado contra essa casa, e dizer que os nossos motivos para prosseguir esse impedimento são motivos imorais. Ainda mais depois de um histórico de 1 ano e 9 meses de presepadas. Então, senhor presidente, esses são os nossos 3 principais argumentos em defesa do voto que a bancada bolsonarista e conservadora dará no dia de hoje. Eu me pus a fazer algumas reflexões sobre o que justifica a minha luta, sobre o que me trouxe até esse parlamento, esse tapete vermelho, sobre o que eu conheço de mim. E nesses mais de 20 anos de luta pela causa da mulher, me fiz algumas provocações. Uma inquietude tem nascido dentro de mim, nesses momentos todos em que a gente faz essas discussões acerca do impeachment. Mas a minha inquietude parte de uma figura que é a vice-governadora do estado de Santa Catarina. A primeira mulher eleita vice-governadora nesse estado. Eu não posso advogar e não discuto se ela é competente ou não para ser governadora do estado de Santa Catarina. Esse não é o caso. Mas por mais que eu relutasse me envolver nessa questão, a força da mulher catarinense se debruçou sobre mim nesses dias. Eu não consigo ver razões para que esta casa impute um possível impeachment a uma mulher que assumiu a cadeira do governo por apenas e únicos 10 dias. E aí essa mulher de luta, de mais de 20 anos no movimento feminista, grita em mim: trazer responsabilidade, levando esta mulher a correr um possível processo de impeachment, é a maior de todas as injustiças que esse parlamento pode promover. É uma barbaridade o que está sendo feito com ela. É muito mais cruel do que o pedido de impeachment contra o governador Moisés.
Porque, em meu ver, senhor presidente, é um absoluto desprestígio com a figura feminina. É uma afronta à participação da mulher na política. Por uma vida, as mulheres catarinenses desejaram ocupar uma cadeira de mando. E essa discussão da participação dela no governo, inclusive, precisa ser aprofundada. Mas eu não posso aqui, meus colegas, sob pena de constranger toda uma luta, toda uma história de mais de 20 anos na defesa da causa da mulher, eu não posso me dar o luxo de me calar. Não eu com a minha história.